Estamos no Monte das Beatitudes ou o Monte das Bem-aventuranças, conhecido como o Monte Eremos. Uma estrutura que a Igreja Católica adquiriu, criou um belo de um jardim. Nesse lugar eles têm proporcionado não só um ambiente com boa infraestrutura para receber os turistas, com locais para meditação, fotos, mas ao longo do tempo muitos desses locais foram tidos como sagrados e igrejas foram edificadas. Nós temos aqui a Igreja das Beatitudes e dentro desse terreno, dessa imensa área, nós temos, além de jardins maravilhosos, nós temos a vista para o Mar da Galileia. A Galileia era uma região que envolvia muitas cidades e ela era alvo de desprezo. Quando a Bíblia está dizendo que ela se tornou desprezada, nós precisamos entender qual era a mentalidade das pessoas naquela época. Agora, por que era chamada de Galileia dos gentios? A definição de gentios eram os não-judeus, eram os outros povos. Nós estamos falando de um território de Israel, dado a tribos de Israel, mas que está sendo chamado de Galileia dos gentios. E há algumas razões para isso que eu queria rapidamente abordá-las. Em primeiro lugar, desde o início da distribuição da terra de Canaã, nos dias de Josué, a Bíblia diz em Juízes 1:30 que Zebulon nunca conseguiu expulsar os cananeus por completo que habitavam na sua região. Então a mistura com os gentios ela sempre esteve presente desde o início. Em 1 Reis 9:11, diz que Salomão deu 20 cidades da Galileia para Irão, rei de Tiro, que não é muito distante daqui, em troca de toda a madeira que ele forneceu para a construção do templo. Isso fez com que gentios viessem povoar essas cidades também. Mais para frente, a Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 15, verso 20, que Ben-Hadad, rei da Síria, veio do norte e invadiu essa terra de Naftali. Então nós tivemos mais uma vez gentios se estabelecendo aqui. E finalmente a Bíblia diz em 2 Reis 15, 29, nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Eijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Síria. Eles praticavam essas técnicas de repovoamento e fizeram exatamente a mesma coisa com Samaria. A Bíblia nos aponta o desprezo que os judeus tinham pelos samaritanos, pelos mesmos motivos que nós vamos enumerar aqui em relação aos galileus. No Novo Testamento, no Evangelho de João, lá no capítulo 7, nós vemos que as autoridades dos judeus mandaram guardas para prender Jesus. Eles voltam sem ter feito isso, dizendo, ninguém nunca falou como esse homem. Os fariseus dizem, por acaso vocês também creram neles? Observe que ninguém dos fariseus creu nele. Essa plebe que está acreditando nele é maldita. Nicodemos vai falar em defesa de Jesus e diz, Nicodemos, um deles, diz o texto, eu vou ler do versículo 50 ao 52 de João 7. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá-se ao caso de que tu também és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Eles naquela hora estão dizendo, você virou um galileu agora para defendê-los? Não existe profeta vindo daquelas terras. Elas eram muito desprezadas. Em Atos 2, quando eles estão falando em outras línguas, no dia de Pentecostes, a pergunta às pessoas, não são porventura galileus esses que estão falando na nossa língua? Eles poderiam só ter dito, olha, são judeus falando a nossa língua. Mas eles definem explícita e taxativamente como galileus. Eles estavam dizendo que esse era um povo sem cultura, era uma região pobre, era uma região onde os costumes dos gentios vieram, havia muito paganismo, muita idolatria, era uma área desprezada por conta do seu pecado. Quando a Bíblia diz o povo que jazia em trevas, está falando não só da ignorância, de conhecimento intelectual, mas está falando do conhecimento de Deus. Foi nesse lugar que Jesus veio estabelecer o seu ministério, começando pelos desprezados, pelos mais pobres, pelos considerados mais pecadores. Isso fez com que houvesse desprezo pela sua própria pessoa e pelo seu próprio ministério, mas nos mostra o coração de amor, de inclusão que Deus
Deus tem. Agora, diferente do que alguns têm dito, que Deus parece não se importar que o pecador continue pecando, a primeira mensagem de Jesus que nós lemos aqui em Mateus para esse povo foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A boa mensagem nisso é que Deus nos ama, oferece perdão para os nossos pecados, mas Ele nos chama taxativamente a abandonar uma vida de pecado, para deixar que agora Ele, pelos seus princípios, nos governe e estabeleça o seu reino na nossa vida. Em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 14 a 16, nós lemos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus claramente diz: vós sois a luz do mundo. Ele fala a respeito de brilharmos de tal forma que o Pai seja glorificado. Para que a gente entenda a declaração do Senhor Jesus, nós precisamos compreender a perspectiva bíblica de luz. Qual o significado de luz na Bíblia? Luz fala de revelação. Por exemplo, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observa, para que não lhes resplandeça. Agora versículo 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Podemos ainda citar a declaração de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1, nos versículos 17 e 18, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Depois de falar de revelação e conhecimento, no verso 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. De acordo com a palavra de Deus, luz fala de revelação. E a pergunta é: por que Jesus foi chamado de luz? Antes mesmo de declarar que nós somos a luz do mundo, o próprio Senhor Jesus foi chamado de luz. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 5, a Bíblia, falando da chegada de Jesus, diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, por que o próprio Jesus foi chamado de luz? Porque revelava o Pai. Porque luz fala de revelação. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a ter essa certeza. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Está falando acerca de Jesus. Depois, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 45 e 46, Jesus diz: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O ser luz, de acordo com a declaração de Jesus, estava relacionado com a capacidade de poder ver o Pai através dele, porque ele revelava o Pai. Em João 14, tanto no versículo 6 como 9, Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando a Bíblia fala sobre Jesus como sendo a imagem de Deus, está falando dele aqui na terra, revelando o Pai aqui na terra, como homem. No capítulo 9 ainda de João, no versículo 5, Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele foi chamado por outros de a luz, ele se chamou de a luz porque revelava o Pai, e luz fala de revelação. Agora, observe que ele diz: vós sois a luz do mundo. Da mesma forma como ele manifestou a luz, da mesma forma como ele viveu de forma a revelar o Pai, ele agora transfere essa responsabilidade para nós.
E ele diz, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai. Em outras palavras, que vejam Deus na vida de vocês, que vejam Deus na atitude de vocês. Então nós entendemos que como luz, assim como Jesus é, como luz, nós também temos que revelar algo. É importante que a gente entenda que luz fala de revelação. É importante que a gente entenda que Jesus, se chamando de luz, estava nessa condição de revelar o Pai. Por quê? Isso nos ajuda a entender qual é a responsabilidade que Ele nos transferiu quando diz que nós somos a luz do mundo. Como luz também temos que revelar algo. Quando a Bíblia fala de João Batista, em João no capítulo 5, no versículo 35, diz, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João Batista vem manifestando a revelação de Deus aos judeus, um ministério específico voltado aos judeus. Mas sabe o que é interessante? Quando o apóstolo Paulo é levantado para proclamar a palavra de Deus aos gentios, Atos capítulo 13, versículo 47, diz o seguinte, porque o Senhor assim nolo determinou. Paulo falando, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa luz é sempre uma revelação de Deus com um propósito, produzir salvação, tocar os homens, gerar nos homens uma resposta para Deus. Assim como João Batista era a revelação de Deus aos judeus, assim como Paulo especificamente era a revelação de Deus aos gentios, como o próprio Jesus, nós somos incumbidos de manifestar a luz. Que espécie de luz devemos ser? Exatamente a mesma que Jesus foi. Até porque o que precisamos entender, que o mesmo Jesus que realizou um ministério poderoso aqui na terra, depois envia os seus discípulos para continuar o que ele começou. Em vários cenários do Evangelho nós percebemos que ele nos transfere a responsabilidade de continuar e de levar adiante aquilo que ele mesmo começou. E no assunto da luz não é diferente. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está dizendo, vocês têm a responsabilidade de servir de luz e revelação para os outros, da mesma forma, da mesma maneira, como eu, enquanto estou com vocês, tenho servido de luz. Nós precisamos entender que andar nos preceitos de Jesus, obedecer os princípios que ele nos ensinou e que estamos estudando em todo o Sermão do Monte. Isso não se trata apenas de um código de conduta. Isso fala a respeito de um comportamento necessário, que nos ajuda não a mostrar aos outros que somos melhores do que ninguém de forma alguma, mas que nos ajuda a revelar Deus aos outros. A responsabilidade de viver o Evangelho é para que o Evangelho que nos tocou não pare somente em nós. Quando as nossas obras são vistas, outros vão glorificar a Deus a respeito da nossa conduta, vão enxergar Deus, vão se sentir atraídos para Deus e nós temos essa responsabilidade. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 12, a palavra de Deus nos fala a respeito de revelar Deus e de mostrar Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele diz, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele começa já no versículo 7 dizendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, o que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Depois de definir que precisamos amar, porque essa é a natureza de Deus, ele conclui no versículo 12 dizendo, ninguém jamais viu a Deus. É por isso que ele é chamado de Deus invisível. É por isso que, quando se revelou no Monte Sinai, Moisés disse que Deus não apareceu com forma nenhuma. Salvo algumas poucas manifestações específicas no Velho Testamento, que chamamos de teofania, nós não temos aparições de Deus. Deus não se revelou com nenhuma forma, ele não fez questão de ser visto por ninguém, mas quando eu e você andamos em amor, que reflete a natureza de Deus, esse Deus que é invisível aos olhos naturais, ele poderá ser visto pelos outros nas nossas vidas. Portanto, a responsabilidade que temos de andar em amor, de praticar todos os princípios que Jesus nos ensinou, é porque através desse estilo de vida, através dessa conduta, o Pai será revelado através das nossas vidas. Quando o Senhor Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai, nós precisamos entender que boas obras não é apenas quando estendemos a mão ao necessitado, quando damos uma esmola a alguém, quando socorremos alguém. Jesus está falando de uma boa conduta. Jesus está falando de uma forma de viver. Jesus está falando a respeito do testemunho. Nós precisamos entender o peso e a importância que o testemunho tem.
É por isso que, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz: usai de sabedoria para com os que estão de fora. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz: mulheres, sejam submissos aos vossos maridos, para que vocês possam ganhá-los para Cristo sem palavra, por meio do vosso procedimento. Muitas vezes a nossa conduta, ela fala e fala alto, e às vezes até mais alto do que palavras. Como disse Francisco de Assis: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Ainda que tenhamos a responsabilidade de anunciar, de usar as palavras, de responder, o apóstolo Pedro diz: a quem indaga acerca da razão da esperança que é em nós. Nossa conduta, o nosso testemunho, a forma de viver precisa inspirar os outros a não apenas acreditar em Deus, mas a enxergar a revelação de Deus nas nossas vidas e através de cada um de nós. Agora, vamos ao ponto que Jesus destaca: não se pode esconder. O Senhor Jesus diz: uma cidade edificada sobre um monte, ele diz, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Ele diz que o propósito de se acender uma luz não é escondê-la, é para que a luz seja vista. Assim como uma cidade edificada no monte, e quando começarem a acender as luzes na cidade, ao anoitecer, é impossível esconder a cidade. Assim como a lâmpada, no devido lugar ela aparece, ninguém a acende para deixá-la escondida. Deus nos confiou a luz para que a luz seja vista. E nós precisamos entender que muitas vezes, por timidez, por vergonha do evangelho ou da forma como vão nos tratar, nós muitas vezes não nos posicionamos em relação aos princípios, às convicções que deveríamos ter. Muitas vezes acabamos nos deixando envolver por uma forma de pensar e de agir do mundo. Deixamos de fazer a diferença, deixamos de brilhar, e isso não pode acontecer. A razão pela qual Ele nos fez luz é para que a luz seja vista, não para que a luz seja escondida. E cada um de nós precisa se questionar: estamos cumprindo o nosso papel de manifestar a luz? Estamos revelando Deus? Ou estamos escondendo essa luz de uma maneira que sirva apenas para a gente e para mais ninguém? Isso é não apenas uma atitude de egoísmo, isso é uma deliberada quebra da ordem, da comissão, da responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu. Quando falamos a respeito de não esconder a luz, eu gosto da gente olhar na perspectiva do que declarou o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós temos a seguinte declaração do Senhor Jesus. Ele fala de não acender uma lâmpada para encobri-lo. Ele não está falando que isso é uma impossibilidade. Ele não está dizendo que a gente não conseguiria fazer isso. Ele está dizendo que não é o propósito, não há bom senso. Então, em Lucas, no capítulo 8, no versículo 16, a gente lê: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Quando ele diz ninguém, ele está dizendo que ninguém faz, não por ser impossível, mas porque não há o menor sentido, não há lógica nisso. Da mesma maneira como nenhum de nós faríamos, Deus também, ao decidir fazer de nós luz, Ele nunca quis escondê-la. Nós precisamos entender que quando alguém esconde a luz, ele pode estar fazendo isso por uma razão específica e até estratégica, como a gente lê a respeito de Gideão. Lá no livro de Juízes, no capítulo 7, dos versículos 16 a 20, a Bíblia diz que Gideão pega os seus 300 valentes, todos eles colocaram tochas dentro de cântaros, de vasos de barro, porque enquanto se movimentavam até uma posição estratégica, eles não queriam que a luz fosse vista, para que no momento certo em que, sob a ordem e o comando de Gideão, quebrasse o cântaro, a luz aparecesse. Embora por uma estratégia militar, durante um tempo, ele esconde a luz, a ideia era que no momento apropriado pudessem manifestá-la. Aliás, acredito que até essa figura de Gideão fala a respeito de algo que eu e você precisamos entender. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4 que nós temos este tesouro em vasos de barro. Deus colocou algo também dentro de vasos de barro, e a melhor forma de transparecer, de manifestar e revelar a luz de Deus que há em nós é quebrando essa estrutura de carnalidade do vaso, é por meio do quebrantamento, é por meio dessa rendição plena ao Senhor. Mas quando entendemos a responsabilidade de ser luz, e que isso é revelar Deus como Jesus revelava, quando entendemos que essa comissão nos foi dada e que a gente tem a responsabilidade de fazer a luz aparecer e não negligenciar e omitir essa revelação, algo que eu e você precisamos nos questionar é se já estamos fazendo isso, em que nível estamos fazendo isso e como
podemos melhorar o nosso comprometimento com Deus, de não esconder a luz, mas sim de poder manifestá-la. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática a respeito dessa palavra. E eu sugiro que, além de ouvir a nossa conversa de aplicação prática dessa palavra, que teremos no ambiente com a minha família, como a gente costumava fazer na minha casa, que você tire também um tempo de oração para considerar aquilo tudo que você ouviu. Fique com a gente. O Senhor Jesus falou a respeito da gente ser luz. Ele diz que a forma de expressar a luz é através das nossas obras, da nossa conduta. E ele diz que o propósito é que a luz seja vista e não que ela seja escondida. Eu acho que isso pode nos levar a pensar aqui algumas coisas para poder fazer essa aplicação. Não que a gente vá fazer as coisas só para ser visto. Eu acho que isso é uma motivação errada. Jesus condenou os fariseus, né, dizendo que vocês estão fazendo as coisas só para ser vistos pelos homens. Mas embora o fazer para ser visto está sendo criticado por Jesus, é um fazer para ser visto que busca só o aplauso dos outros sem agradar a Deus. Agora, quando a gente faz para agradar e honrar a Deus, eu acredito que também é inevitável ser visto. Então, o ser visto pelos homens não é aqui a nossa motivação, é a consequência, né? E quando Jesus diz, brilhe também a vossa luz diante dos homens, é lógico que ele quer que isso seja visto, né? Agora, ele diz, o Senhor Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Existe alguma coisa que pode ser vista em nós, que chama a atenção das pessoas para Deus e fazem com que elas reconheçam a Deus. A gente pode falar isso de diversas formas. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, entrar um incrédulo no nosso meio e a gente profetizar os segredos do coração dele foi manifesto, ele vai cair com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no nosso meio. Mas essa não é a única forma de, através da nossa conduta, fazer alguém olhar para Deus. Eu acredito que o ponto alto aqui é um bom testemunho, né? Porque um mau testemunho, ele distancia as pessoas de Deus, e um bom testemunho coloca os olhos das pessoas em Deus. Então, acho que esse é o ponto central, né? Como a gente vai manifestar e não esconder essa luz. O Israel costuma dizer que a luz aponta o caminho, e nós sabemos pela palavra que Jesus é o caminho. Então, o nosso bom testemunho, realmente, a consequência disso vai ser que as pessoas vão ter curiosidade por mais dele, realmente vão ter a revelação, pelo menos um pouquinho da revelação de Jesus através da nossa vida e daquilo que a gente faz, né? Isso é tão legal. Muito legal. Eu acho que, como a gente viu, né, na mensagem de hoje, né, a gente vê em Jesus essa natureza de fazer o que ele viu o Pai fazer, de falar o que ele viu o Pai falar. E do mesmo jeito nós, né, Jesus diz, assim como eu fui enviado, eu envio a vocês. Então nós, como cristãos, o nosso dever é se parecer com Cristo, e isso revela para as pessoas o caráter de Deus. Quantos testemunhos a gente vê que às vezes nenhuma mensagem foi necessária, mas honestidade, assim, aquele caráter assim, quebranta as pessoas a ver qual é o coração de Deus. E é através da luz que a gente vê as outras coisas, né? O C.S. Lewis tem uma frase que, mais ou menos assim, que a gente olha pra Deus, se Deus fosse o sol, assim, a gente olhasse diretamente a ele, a gente não ia conseguir ver ele muito bem, né? Porque é tanta luz, mas através dele a gente vê as outras coisas. Então isso vai com a gente também. A gente sendo luz aqui na Terra, as pessoas não precisam olhar diretamente a gente, eles vão ver outras coisas, vão ver tudo ao seu redor, tipo, vão ver a verdade, né? Através da luz que a gente está emitindo. A própria conduta. Agora, esse é um ponto interessante, porque às vezes a gente pensa que andar na palavra de Deus, obedecer às ordens de Jesus é só uma obrigação que a gente tem. Mas na verdade é um meio através do qual não só a gente vai ser abençoado, mas outros podem também ter contato com a verdade. A gente nunca pode perder isso de vista, porque se a gente não andar adequadamente naquilo que Deus espera que a gente ande, nós não estamos gerando um problema só para nós. Nós estamos gerando um problema para outros. Eu já ouvi, infelizmente, muitas vezes a frase, se ser cristão é ser que nem fulano, Deus me livre, eu não quero isso. Né? Porque aquela pessoa, ela escondeu a luz e ela acabou criando um prejuízo para outros. E a luz é tão agradável, né? Faz tanta diferença. Às vezes a gente quer procurar alguma coisa, eu no meu quarto, quando eu acordava, e tava sem luz, é tão horrível. Então, quando as pessoas verem isso na nossa vida, é natural que elas vão querer o cristianismo, que elas vão querer aquilo que Jesus está propondo, né? Uma conduta correta
pode ajudá-los a entender, inclusive, aquilo que eles estão fazendo de errado, né? Porque a luz acaba expondo isso. É isso mesmo, traz à tona, né? Eu me lembro de uma ocasião que eu fui no cinema, comprei primeiro na bilheteria o ingresso do filme e depois fui comer um lanche. Enquanto eu comia o lanche, eu fui pagar o dinheiro com troco, eu vi que a atendente me deu troco a mais. Então voltei de novo, peguei a fila, fui no mesmo caixa e falei, olha moça, você errou o troco. E ela não me deixou explicar. Quando eu disse que ela errou o troco, ela ficou enfurecida, mas já faz uns 15 minutos que você passou aqui, você tinha que ter falado na hora. Eu falei, mas eu só percebi agora. E eu demorei para entender que ela poderia estar imaginando que eu estaria falando de um troco a menos, porque ela na verdade me deu troco a mais, ela me deu dinheiro a mais. Eu dei uma nota de R$50, ela me devolveu a mesma nota e um outro troco, como se eu tivesse dado R$100, né? Então ela me deu o troco dos 50 e os 50 de volta. E eu estou tentando explicar, mas ela não me deixava falar. E ela gritava comigo na frente dos outros. É errado, o que você está fazendo é errado. Eu tive que engolir aquilo tudo, esperar um pouco, né? Tava lá. Você estava lá? E daqui a pouco aparece o gerente. O que está acontecendo? Eu falei, olha, é que ela me deu o troco errado e ele também não deixou eu explicar a hora que eu comecei, mas ela está dizendo que o senhor veio depois. Realmente eu vim depois, porque eu não vi na hora, eu só vi depois. Mas não pode, tem que ser na hora, tal. Eu lembro que de repente eu me exaltei, né, e até erguei a voz. Falei, posso falar? E de repente eles até pararam. Falei, ela me deu o troco a mais. Faz diferença voltar depois ou vocês querem que eu vá embora? Mas assim, o constrangimento da cara dos dois foi algo assim que eu me lembro até hoje. Ah, desculpa, mas muda completamente a atitude. Agora, as pessoas não só não estão acostumadas, como quando você tem um sinal de honestidade, algo que não é parte do dia a dia, isso deixa eles até confusos. E naquele momento, o que eles não conseguiam enxergar da reação errada deles, apareceu, né? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade todo dia. Eu gostaria de dizer que eu nunca escondi a luz, não posso. Já houve momentos em que minha conduta não foi melhor, meu testemunho não foi o melhor e graças a Deus que a gente pode consertar isso com o Senhor. Não é disso que a gente está falando. Se você tem escondido a luz, se arrependa, mude, mas daqui para frente, que cada um de nós possa ter essa decisão firme de dizer, eu não vou esconder aquilo que Deus quer que eu manifeste. O Evangelho é algo que nós temos que viver pensando não só em nós, mas sempre naquilo que nós vamos transbordar. Então o desejo do meu coração, do nosso coração, é que você também seja essa luz e leve as pessoas a glorificar a Deus. Jesus.